Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 4 de maio de 2022. Hoje, o tema de hoje é como acessar facilmente serviços gratuitos de orientação fiscal e contábil. Nossos convidados de hoje são a professora Johnny Olezuk Soltz, espero ter falado certo o nome, e o professor Aládio Zanquete. Ambos são professores do curso de Ciências Contábeis da UniOeste e coordenadores do NAF, o Núcleo Avançado de Estudos Fiscais e Contábeis, é isso? Bom, Aládio, a palavra está com Bom você dia, aí. Nilmar. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Manda ver aí. Ótimo. Nilmar, obrigado pela oportunidade, pelo convite, a gente poder compartilhar essa nossa tarefa que assumimos aí com a universidade, com a sociedade, com nossos parceiros aqui, professor Rodrigo, do Núcleo de Profissionais de Contabilidade da Simacar, o Renato, que representa também a nossa profissão aqui, está sempre envolvido, a Comar, também a Prefeitura, que é parceira nesse projeto, né? Obrigado pelo espaço aqui, e a gente espera poder, né, com isso, Nilmar, encontrar aspectos de interface entre esse projeto, né, essa iniciativa, e esse movimento bonito que é o Iguaçu Vale, a questão empreendedora e de inovação que vocês têm sustentado aí e motivado sempre, né? Eu vou abrir aqui uma apresentaçãozinha, como eu havia comentado, para fazer uma exposição inicial, né, do projeto, e aí depois a gente abre para conversarmos, né? Só confirmem para mim se está... Sim, está compartilhado. Pode dar sequência. Quando a gente pensou esse projeto, antes de aderir necessariamente ao que a gente chama esse título NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, havia sempre uma preocupação, e há essa preocupação para nós que vivemos no ambiente acadêmico, né? Que é proporcionar na formação dos alunos uma possibilidade de um ambiente de laboratório, aquela possibilidade de colocar o aluno numa situação o mais real possível, diante de problemas reais. A gente costuma brincar, né, na sala de aula, dizendo o seguinte, que todo exercício que a gente traz para a sala de aula, ele fecha no final, né? Porque ele tem um objetivo didático, ele tem um objetivo pedagógico ali, e quando a gente vai para o mundo real, essa lógica não funciona tão bem assim. Então, havia sempre essa preocupação, e, junto com isso, o objetivo de aproximar sempre mais, quer dizer, trazer a universidade, sair um pouquinho, ir ao encontro, criar esse ambiente de vínculo com a sociedade, uma coisa mais permanente. Com base nessa visão é que nós buscamos, identificamos esse projeto, que não é um projeto novo, é novo para nós aqui, mas é um projeto da Receita Federal, que está em andamento desde 2011. Hoje são mais de 300 escritórios do NAF no Brasil. E aqui na região, salvo engano, nós temos em Cascavel e agora em Marechal Rondon, né? Foz do Iguaçu talvez tenha, mas nós... não sei, professor Johnny, Foz do Iguaçu tem também? Foz ainda não tem. O pessoal está querendo implantar lá, mas ainda não tem. Mas eu tenho, em Cascavel, se não me engano, é Univel, encampou esse projeto. Então, nós identificamos que esse projeto tem esse potencial
de caminhar nas duas frentes que a gente sentia assim falta, né? Uma delas, criar uma situação de laboratório que efetivamente colocasse o aluno numa situação potencial de vivência do mundo real, né? E no segundo, que trouxesse para a sociedade algum tipo de benefício com essa interação. Então, nós percebemos isso e fizemos o contato com a Receita Federal, enfim, estudamos o projeto e encampamos a ideia, né? Junto com isso, quais são os desafios, só para contextualizar? Aí montamos a equipe, né? Então, a professora Dione concordou, né, a professora Dione, em coordenar, a coordenação vai... e também junto na equipe é o professor André, que não pôde estar aqui hoje. Mas a ideia de integração, ela passa necessariamente pelos parceiros. A ideia com a Receita Federal, tendo um acordo de cooperação, mas um aspecto fundamental é justamente aquilo que os diálogos que nós temos mantido e o apoio com o núcleo de apoio de profissionais de contabilidade da Cimacar, aqui representado na professora Rodrigo. A Comar, também é uma associação de contadores, a delegacia do CRC aqui de Marechal, o Paulo Grenzel, né? E com a Prefeitura, a Sala do Empreendedor, o Portinho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essas parcerias são fundamentais porque se quer criar, assim, como está aqui nessa figura, assim, né, nessa tela inicial, uma rede de apoio, tanto para a formação do aluno como para a sociedade, que é o objetivo, né, levar esse serviço. Então, nesses dois enfoques que eu vou apresentar, considerando esses dois enfoques, né? A questão da academia, a perspectiva da academia no sentido de dar uma formação mais consistente ao aluno, e, por outro lado, a perspectiva da sociedade que vai receber um serviço. Então, eu acho que isso completa o ciclo, a ideia central do projeto. Bom, depois eu passo a palavra para os colegas, eu vou agora fazer a primeira exposição, assim, rápida, e depois a gente dialoga sobre isso, né? Eu tenho aqui, peguei lá do site da Receita Federal, é o que está padrão para todos os projetos, né? Que o núcleo, o NAF, é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior, e aqui dá uma certa direção para o tipo de público que o projeto, inicialmente, ele é concebido. É oferecer serviços contábeis e fiscais para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, o chamado público hipossuficiente. É um objetivo inicial, porque uma vez que se coloca em marcha esse projeto, ele se transforma numa espécie de catalisador de dores, né, de ambos os lados. Então, a gente, no pequeno espaço que a gente tem já trabalhando, né, Nilmar, nós percebemos que aparecem situações assim, né, bastante diversas. E aí nós podemos, com isso, encaminhar as situações que são mais específicas para os parceiros, enfim, aquilo que é o foco do NAF, aquilo que nós temos conseguido alcançar, a gente já dá um encaminhamento. Eu acho que na minha síntese eu já alcancei isso, mas formalmente são 3 enfoques que se dá nesse projeto. O primeiro deles é disponibilizar, então, uma orientação contábil e fiscal a pessoas físicas de baixa renda, microempresas, MEIs e entidades sem fins lucrativos. Esse público que, de fato, tem uma característica mais de hipossuficiência, né? O segundo, de qualificar o futuro profissional por meio da vivência prática, que é aquilo que eu falava antes, no sentido de oferecer a ele uma situação de vivência no mundo real, né? Diante de problemas o mais real possível, essa é a ideia. Junto com
com esse segundo objetivo, existem algumas questões que dentro de uma prática acadêmica a gente acaba não abordando de forma... Alguns detalhes que, quando se depara com uma situação real, acabam surgindo e o aluno aproveita para amadurecer, né? Por exemplo, os serviços que estão disponíveis ao público através do aplicativo gov.br. Na medida que a gente começa a estudar esses detalhes de quantos serviços existem à disposição, primeiro, a gente se depara com o desafio de realmente saber acessar os serviços, né? Habilitar e saber acessar. E o segundo é de orientar as pessoas a fazerem isso. Como é que busca serviço para regularizar um CPF, né? Para ter acesso à questão do INSS, para ter acesso ao serviço da Receita Federal, né? À sua vida funcional. Esse tipo de conteúdo, em geral, não faz parte do conteúdo de uma disciplina dentro da universidade. Mas, na medida que se depara com situações reais, as necessidades das pessoas, isso impulsiona a fazer essa descoberta. A gente tem percebido um interesse enorme do aluno em dizer, nossa, essa questão é fundamental, né? Pô, aprendi isso. Então, impulsiona ele a buscar soluções e fazer essa ponte com pessoas simples que nos procuram para solucionar problemas que talvez para ele seria assim um caminho longo até solucionar. Ou a gente pode aí encaminhar para os parceiros. O terceiro aspecto, que é uma preocupação que é manifestada sempre pela Receita Federal, é a linha da educação fiscal. Me parece que esse é o motivador, né, professor Johnny, o maior motivador que a gente percebeu com o pessoal da Receita Federal. Há um desejo e uma necessidade de aproximar um pouquinho mais o contribuinte do conhecimento do significado dos tributos e a maneira como esses tributos retornam para a sociedade. Os serviços que são oferecidos a partir disso. Educação fiscal, desmistificar um pouco isso. E a Receita Federal tem se empenhado nesse sentido e buscado parceiros para que desenvolva esse trabalho. Na palestra que o delegado da Receita fez aqui em Marechal, ele falou de cidadania fiscal, né? Então, eles estão tentando trocar essa palavra de educação para um conhecimento mais amplo sobre cidadania fiscal. Bem interessante essa parte deles. Esse tema, né, ele tem um potencial grande de envolver a sociedade, envolver os alunos, especialmente da área de contabilidade. O que interessa efetivamente quando se fala de atender a sociedade, Neymar? Quais serviços são oferecidos? E depois aquilo que você provocou antes, e como os empreendedores terão acesso a isso, né? Aqui o primeiro aspecto que eu vou considerar é de que a implantação do serviço ele precisa ser gradativo. Simples. Nós somos uma instituição pública, ensino superior, cujo perfil dos alunos é aquele que está trabalhando lá no escritório do Renato, no escritório do Rodrigo, durante o dia, e à noite ele vem para a universidade. Então, o grande desafio que nós estamos enfrentando na universidade é, ok, nós queremos deixar o escritório do NAF aberto o dia todo para recepcionar o público, né? Mas o nosso aluno ele não tem essa disponibilidade de permanecer na universidade o dia todo. Ele trabalha durante o dia e estuda à noite. O segundo aspecto é que existe uma gama muito grande de serviços que esse projeto abrange, pelo menos é a sugestão da Receita Federal. Eu peguei aqui do próprio site da Receita Federal uma lista de serviços que, a princípio, estariam ligados ao NAF. Por exemplo,
a facilitação com relação ao agendamento para atendimento na Receita Federal. Só esse item aqui tem uma longa história, porque boa parte dos serviços que são oferecidos pela Receita Federal hoje podem ser resolvidos pela internet. Estão disponíveis. Mas como é que se acessa isso, né? E como é que se resolve isso pelo aplicativo, né? De forma online? Esse é um tipo de trabalho que está sendo oferecido e vai ser intensificado no NAF, né? Que é orientação e apoio para que o cidadão acesse os serviços da Receita Federal de forma online. Numa situação em que é necessário efetivamente fazer um agendamento, então a equipe do NAF vai contribuir com isso, vai encaminhar e fazer o agendamento para que possa ser atendido presencialmente. A lista é grande. Por exemplo, cadastro de imóvel rural. Nós não trabalhamos esse aspecto ainda, mas é um serviço que pretendemos aprofundar com os alunos, né? Então, como é que nós estamos trabalhando? Formando as equipes dos alunos, possibilitando a eles uma espécie de uma imersão num tema específico. Por exemplo, como nós estamos no período de imposto de renda agora, nós fizemos com os alunos vários trabalhos específicos com relação ao imposto de renda da pessoa física, especificamente. Para fazer a declaração? Não. O NAF tem um objetivo também de grupo de estudo e de orientação. Então, a ideia é que a gente recepcione as pessoas, que é o que está acontecendo, oriente com relação a se é necessário ou não fazer a declaração e, se for um público hipossuficiente. Eu tive uma situação, por exemplo, a pessoa é ajudante de serviços gerais, né? Serviços gerais. Só que ele ganha aí 2.000 e alguma coisa por mês, e como está a tabela do imposto de renda agora, ele está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Ele estava lá meio apavorado, porque ele recebeu aquilo, e enfim. Bom, não há muito o que discutir, tem que fazer a declaração. Há duas opções, né? Ou ele procura um escritório de contabilidade para fazer isso, e aí a gente orienta que busque, ou ele pode, como é o objetivo assim, do aplicativo do imposto de renda, que ele mesmo faça a declaração, né? Através do aplicativo do celular dele. Ok? A gente orienta que ele, então, faça o cadastro no gov.br, porque para ele fazer, ele precisa ter um cadastro. Lá tem uma graduação, né, de bronze, prata ou ouro, de acordo com o nível de confiabilidade do seu cadastro. Que ele faça o cadastro, a gente orienta, dá as dicas, né? Uma vez que o cadastro dele está no mínimo prata, ele consegue já fazer a declaração de forma online. Ele baixa o aplicativo no celular dele, ou se tiver um computador, e a gente orienta. É nessa linha, né? Ele que assume o risco sob orientação de uma equipe de alunos e supervisionado por um professor. Na lista aqui consta cadastro de pessoa física. Muitas pessoas têm problema com CPF. Está com alguma questão. Nós estamos estudando e estamos orientando os alunos e os alunos se preparando para atender esse público e solucionar problemas relacionados a CPF, né? O que mais aqui? A questão do MEI, né? Não aparece na lista aqui, mas é um outro tipo de serviço que nós estamos implementando em parceria com a prefeitura, por exemplo, com a Sala do Empreendedor. Eles oferecem lá todo o serviço de apoio ao MEI e nós também estamos estruturando para atender esse MEI em alguns aspectos, né? Como eu mencionei, é uma implantação gradativa. E a gente pretende aí
à medida que a gente for avançando e tiver equipes de alunos disponíveis para atender em horários alternativos, e houver demanda, né? Acho que essa é uma questão importante. A gente vai avançando no atendimento. Quando se fala em canais de comunicação, como é que nós estamos fazendo hoje? Nós temos uma sala lá no mesmo bloco do Tribunal do Júri da UniOeste, né? Temos uma sala do NAF para atendimento. E nós estamos conseguindo hoje estar lá diariamente no período das 17 às 19 horas. É um horário alternativo, né? Por que 17 a 19? É o horário que o nosso aluno, em geral, consegue sair de um trabalho, por exemplo, ir até a universidade e ficar lá até o horário da aula. Esse é um horário interessante também, porque muitos que nos procuram, eles também são, como aquele caso que eu citei, pessoas que estão no trabalho. Eles precisam sair do trabalho e depois das 18, por exemplo, procurar esse atendimento. Então, presencialmente, nós estamos oferecendo esse horário por enquanto, mas também abrimos os canais de comunicação pelo WhatsApp, onde se pode fazer o agendamento, através do 45-3284-5072, ou através do e-mail, rondon.naf@universo.br. E temos também aí as redes sociais, né? O Instagram e o Facebook, para divulgação dos serviços. Nós iniciamos alguns atendimentos, serviços, agora no final de março. Então, estamos com um mês aí, mais ou menos, que o projeto está em andamento. E, junto com esse atendimento, no sentido de recepcionar o público, nós também já temos agendado, né, professor Johnny, por exemplo, na Expumei, que vai acontecer em novembro, se não me engano, né, com a prefeitura. Sim. A participação nesse tipo de evento para levar os alunos e ter esse serviço à disposição lá para atendimento e interação. E sempre lembrando aquela questão que eu comentei. É uma avenida de mão dupla, né? É um serviço colocado à disposição da sociedade e, ao mesmo tempo, é um laboratório de aprendizagem, é um laboratório de formação do acadêmico. Para finalizar, só chamando a atenção que a Receita Federal também faz questão de colocar isso de forma bem clara e consistente. Não se trata de abrir um escritório de consultoria que vá substituir, né, o que vai prestar serviço paralelo aos escritórios de contabilidade, né, aos profissionais que prestam esse serviço. Ele tem uma característica bem específica, que é atender um público hipossuficiente, que é orientação, e com um mecanismo de complementação de formação dos alunos. Então, é nesse sentido que nós implementamos o projeto e ficamos aí. Esperamos que esse tipo de iniciativa, né, de fato, contribua para a formação dos alunos e que traga aí os benefícios esperados para a sociedade. Como eu mencionei antes, né, não teria muito sentido isso, a gente fazer de forma isolada, sem contar com nossos colegas aí profissionais que são parceiros sempre, né? E deixo a palavra aberta para o professor Johnny e o professor Rodrigo, do Núcleo, para falarem sobre o projeto. Enfim, eu fiz essa síntese para a gente começar o diálogo sobre isso, né? Bom dia a todos, né? Agradecendo a oportunidade de apresentar o nosso projeto e dizer assim que nós somos motivados por desafios, né? Como o professor Aládio falou, é uma via de mão dupla. E eu lembrei de uma frase que o pessoal do direito sempre fala, né? O direito precisa ser ativado. Então, o cidadão precisa vir para a universidade para a gente poder prestar um serviço.
e quanto mais a gente conseguir aproximar, melhor será esse serviço aí. Estamos motivados por desafios, então, os desafios que surgirem, as questões que porventura tiverem, eu não sei se isso o NAF responde ou não. Em caso de dúvida, mande, né, a questionamento, mande a pergunta, aí a gente, se não for da alçada do NAF, a gente encaminha aí para os nossos parceiros, ou faz uma reunião com eles, né, pede socorro para ajudar. Seria isso. Obrigada. Então, bom dia, professora Aládio, bom dia, Johnny. O núcleo dos escritórios de contabilidade é parceiro do NAF no sentido de fomentar e realmente dar um suporte quando houver uma necessidade pontual que o NAF necessite. Por que é interessante isso para os escritórios de contabilidade? Por que é importante ter a NAF atuando no nosso município e, em função disso, a gente enxerga o potencial e fez a parceria, né? Na verdade, se colocou à disposição tão logo foi procurado. Primeiro porque os acadêmicos eles vão vir com essa situação que o professor Aládio comentou, de ter uma bagagem, de ter vivenciado situações que dão uma experiência bacana, e isso vai auxiliar em todo o processo de resolução de qualquer situação dentro de um escritório de contabilidade. Então, a partir desse momento, a gente tem os acadêmicos vivenciando a prática, trabalhando realmente de forma a contribuir para aquela pessoa que foi procurar o NAF. E a gente entende também que tem várias situações que são extremamente importantes para o contribuinte, que muitas vezes acaba ficando uma lacuna. Se a gente pegar e olhar a quantidade de serviços que podem ser realizados dentro do GovBR, que as pessoas não têm acesso à informação, não sabem o que é preciso, o que é possível fazer dentro desse sistema do governo, é um absurdo, né? Porque muito da tua vida pode estar sendo resolvida por um portal do GovBR. Da mesma forma, dentro do meu INSS, que a gente não vai entrar aqui também nesse tipo de discussão, mas acaba sendo uma demanda dos contribuintes também. E a gente vê inúmeras entidades que sofrem aí com a falta de recurso. Pega uma associação de moradores de um bairro, pega uma associação de pais e mestres, que foram feitas diversas APMs aqui no município há um tempo passado para vir recurso, e isso acabou ficando vinculado a uma pessoa abandonada, e isso aí hoje está dando problema. Então, tem um local que as pessoas possam sentar, conversar e verificar quais são as suas pendências, né? O que precisa, qual o caminho a seguir, o que fazer para resolver isso, é fantástico. A gente ficou, de certa forma, um pouco órfão quando houve a saída aqui do posto de atendimento da Receita Federal, com o fechamento disso, e a ida para Toledo. Então, era cômodo para o contribuinte vir conversar aqui na Receita Federal e era fácil ali resolver. Hoje a gente tem outros canais, né? Então, tem o NAF que vai dar esse apoio, principalmente aí às empresas, aos contribuintes. A gente tem um ponto de atendimento virtual na prefeitura, que é o PAV, que também busca fazer esse atendimento e dar dessa informação. A gente está nessa fase de rompimento de um atendimento presencial, que sempre foi muito humanizado, próximo e fácil de acessar, para partir para um atendimento exclusivamente virtual, onde as pessoas precisam ter acesso aí a acessar um GovBR ou ter um certificado digital para ter condições de fazer. Então, ajudar nesse processo de transição, mais pessoas estando falando e trazendo essa informação é fantástico, e vai fazer diferença para a sociedade como um todo, para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ser atendidas pelo NAF. Então, o papel do núcleo é apoiar,
realmente nas questões que são que fogem um pouco, né? Então, se a gente pegar e olhar aí a lista de sugestões que o Nilmar trouxe, tem muita coisa aí que foge completamente da uma ação e atuação do próprio NAF, né? Então, são questões bem pontuais aí que a gente está aí disposto e à disposição realmente, nós do núcleo, a Comar, a Ida está aqui também representando a Comar, que bacana isso, que é a Associação dos Contadores de Marechal, está sempre com um parceiro enxergando isso com ótimos olhos e querendo participar efetivamente. Gente, parabéns aí a Ládio, Rodrigo e Johnny, assim, pela apresentação, né? Estamos abertos aí para perguntas, tirar dúvidas, pessoal. Mas, assim, vão se preparando, vão erguendo a mão aí, que a gente já vai passando para lá. Bom, assim, vocês já pensaram em colocar esse serviço? Eu não sei como é que talvez está hoje em dia, assim, tem na internet dezenas de sites, blogs e que tiram dúvidas, né? Tem alguma intenção futura de criar algum serviço, por exemplo, vídeos no YouTube, vídeos no Facebook, ou fóruns para poder auxiliar? Porque muitas vezes a gente olha assim os manuais, a receita, elas são muito distantes da realidade, digamos assim, que uma pessoa vai ler, interpretar um texto e conseguir executar um procedimento. Existe algum projeto futuro de fazer algo assim, ou uma intenção? Então, Nilmar, eu comentei no início, né, que nós, quem está no ambiente universitário, enfrenta esse desafio de envolver os alunos, de fato, né, estimulá-los. Afinal, aprender é uma decisão, né? É uma decisão. E, às vezes, essa decisão depende de um estímulo, né? De criar o entusiasmo e de querer. A fase, talvez, mais desafiadora do NAF é o envolvimento efetivo dos alunos. É criar esse estímulo e, como eu mencionei, há uma limitação, porque o perfil do nosso aluno é aquele que trabalha o dia todo e vem para a universidade à noite. Então, eu coloco essa questão que você provocou como um objetivo claro para o NAF. Mas isso a ideia é de que os alunos produzam isso. Então, nós estamos na fase de estruturação e motivação dessas equipes de alunos para que eles abracem esses projetos, né, e desenvolvam oportunamente, por exemplo, vídeos, né, sobre determinados temas. Produzam e divulguem. O que nós entendemos o objetivo é levar algum benefício à sociedade? Sim, com certeza esse tipo de conhecimento pode levar soluções para muitas pessoas. Mas, por outro lado, do ponto de vista da instituição, talvez o maior ganho é que um aluno que efetivamente esteja empenhado, envolvido, estimulado a produzir isso, ele necessariamente está estimulado a aprender. Isso vai gerar pesquisa, isso vai gerar uma demanda para ele e ele vai aprofundar. Então, sim, eu diria que sim, Neymar, nós temos isso no radar, né? Inclusive, quando se fala em canais de comunicação, aquela ideia de ir ao encontro da sociedade, ir ao encontro das pessoas. E como vai acontecer isso? Tudo bem participar de um evento e ter lá o NAF, né, atendendo, mas também identificar outras potencialidades para que isso possa acontecer. Por exemplo, isso que você comentou, né? Ter um blog, né? Ter um canal do YouTube, como nós temos aí o Facebook e o Instagram, né? E provoque o aluno, obviamente a equipe de suporte de professores, com os parceiros, enfim, para que produza um material que seja útil e, junto com isso, gere o aprendizado do aluno. Acho que esse é um objetivo que está no radar, com certeza.
Alguém mais quer complementar? Diogo, Rodrigo? A gente vê uma quantidade de material produzido bastante grande já com relação a vários assuntos, né? A gente tem a própria Escola Técnica do CRC aqui do Paraná, que foi um avanço fantástico. Então, todas as manhãs aí de quarta-feira, se eu não me engano, existe uma nova publicação. Então, essa disseminação aí de como fazer, eu acho que foi um salto bastante grande que aconteceu. Tem vários treinamentos que estão acessíveis já. Essa situação de produção de conteúdo hoje é algo que seria bem... na minha visão, a gente acaba tendo várias entidades, né, já suprindo uma necessidade. Talvez o foco principal, principalmente, eu acho que olhando o objetivo, né, é o atendimento, a proximidade com as pessoas que muitas vezes têm até uma dificuldade, maior dificuldade que a gente conversa ali, principalmente ali no PAV, com as pessoas que chegam aqui. Cara, eu não tenho habilitação, eu não tenho título, como é que eu faço para ter uma senha no GovBR para me acessar aí e fazer as coisas? Então, aí começa um problema. A gente tem dois públicos extremamente avançados, tecnológicos, que vão, buscam, mexem, se autoatendem, né? E tem um outro público que tem uma limitação bastante grande e não conseguir colher uma digital, que tem uma dificuldade de não ter uma CNH ou um título para ter a biometria para acessar o seu GovBR. Então, acaba sendo bem amplo e o projeto muitas vezes acaba tendo um desenho específico que talvez não é o foco tanto a produção de conteúdo. Não sei se... Viu, Rodrigo? Vou nessa linha também. Outro dia, quando nós estávamos naquela reunião na Cimacar, né, eu lembro que o Paulo levantou essa questão, falou assim, olha, nós temos muitas respostas, mas a pergunta sempre é outra, né? A pergunta sempre é sempre outra. Ou seja, você colocou bem, estar presente para esse público é o foco principal, porque o que vem, o tipo de pergunta que vem, a gente não tem ideia. O que a gente sabe é que tem muitas necessidades. E às vezes são necessidades assim, tão elementares, e que aí volta a questão da formação do acadêmico, que num plano de ensino, né, lá na universidade, né, você não tem esse item lá, né, como habilitar o GovBR, né? Mas quando a pessoa vem, como é que faz? Ah, ok, você não sabe, ok. Então, eu lembro que essa semana eu até provoquei minha equipe lá do NAF, para isso, escuta, o GovBR já é ouro, né? Já é ouro, se não, como é que faz? E você saberia ensinar outra pessoa a habilitar o portal GovBR e transformá-lo, ou dar confiabilidade até chegar a outro, né? Então, são coisas que é uma demanda que vem, que está aí, latente, com um público que precisa, mas que às vezes você tem que estar presente ali em algum lugar para ele chegar, né, e ter esse acesso fácil. E eu acho que os alunos eles ficam estimulados com isso. Cria esse ambiente né, de esse desafio, esse estímulo de aprendizagem, de buscar em questões, como você falou, Rodrigo, elementares, né? São questões que para muitos que não têm não são avançados na questão da mídia, é um desafio enorme. E aí, promover esse encontro, eu acho que é o ponto-chave, né, do NAF. Para mim, esse é o foco fundamental, né? Temos que encontrar esse público. Inclusive, o Nilmar provocou, né, Nilmar, assim, em que sentido o NAF poderia ter uma interface com os projetos do Iguaçu Vale, né? Por exemplo, os empreendedores inovadores. Eu diria que essa é uma demanda que tem que ser identificada, né? Nós só vamos sentir e perceber se isso é possível na medida que forem surgindo as demandas, né? E fica a dica, né? Quais são efetivamente
demandas dos empreendedores que esse projeto pode efetivamente contribuir. Não sei se posso falar. O que uma outra coisa que a gente tem e que talvez possa promover essa interface com o Iguaçu Vale é o seguinte: quando a gente fala em cidadania fiscal, a gente está falando não apenas do recolhimento dos tributos, mas como eu obtenho o benefício do tributo que eu paguei. A gente paga imposto, a nossa estrutura governamental, só um pouquinho. Quando a gente paga imposto, nós estamos transferindo recursos para o governo e o governo nos devolve em serviços, né? Ele devolve em educação, em segurança, em saneamento, então ele devolve em uma série de serviços. Talvez existam serviços que estão à disposição dos empreendedores e que a gente ainda não reconheça. Então, eu acredito que quando a gente vai começar a falar e deixar mais claro o que é cidadania fiscal, a gente vai começar também a poder cobrar do governo de forma geral, né, essas outras coisas que a gente pode querer. Eu quero uma educação de qualidade, mas o que é uma educação de qualidade? Como é que eu acesso essa educação? Então, quando a ideia do NAF de promover essa cidadania fiscal é para a gente desmistificar a ideia de que nós estamos, lógico, é um valor alto, é um boleto grande que a gente paga, mas não achar que a gente está pagando muito imposto. Talvez o que nos falte é fazer o caminho inverso, nós cobrarmos do governo, cobrarmos dos órgãos, um retorno melhor para a sociedade, né? Nós pagamos, quem tem acesso aos serviços prestados pelo governo, às vezes a gente não se dá conta, a gente não sabe como acessar. Então, quando fala em cidadania fiscal, é isso daí também, é deixar claro para os contribuintes, para o cidadão, quais são os direitos dele. Então, aqui eu tenho direito a muitas coisas que às vezes nós não acessamos. E às vezes nós não reivindicamos o direito a esse acesso. Então, quando a gente fala em cidadania, se uma sociedade inteira está mais esclarecida, aí a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor, né? Essa é uma das ideias também do NAF, né? Prestar serviço de qualidade e cobrar serviços de qualidade. Maravilha, então. Mais algum questionamento, alguma dúvida aí, pessoal? Se quiserem ir, levante a mão. Assim, eu vejo que esse serviço, assim, isso é um serviço de, assim, de certa forma, social, como a Receita Federal, os órgãos de governo estão cada vez se digitalizando mais, como se fosse praticamente uma alfabetização do contribuinte, né? Você precisa incluí-lo, né? Da mesma forma que teve inclusão digital, tivesse muitos jovens que estão indo para a idade adulta que não tem conhecimento algum porque nunca procuraram, e a maioria da população. Muita gente não faz ciências contábeis ou na área para poder aprender, para poder ter acesso à informação. Mas, assim, a gente percebe assim, que também existem as oportunidades para os empreendedores que vão surgir a partir de projetos de inovação, né? Esses empreendedores, muitas vezes, assim, vai chegar um dia lá, vai ter um hackathon, uma outra equipe, algumas equipes vão ser formadas, e ao final daquele hackathon vai ter uma empresinha nascendo, né? E muitas vezes as empresinhas nascendo precisam de, assim, não de orientação fiscal contábil, né? Precisam fazer contas, precisam fazer, como é que faz para a conta fechar e dar lucro. Existe, talvez, uma ideia de fazer isso ou não? Existe sim, é um quando nós implementamos, quando nós começamos a conversar sobre a implantação do NAF aqui em Marechal, nós conversamos com outras universidades, conversamos com a UEL e com a UEM, então sim, prestar esse apoio contábil na parte de controles básicos, controle de contas a receber, controle de contas a pagar, controle de estoque, como é que eu faço um livro caixa, como é que eu elaboro uma DRE e extraio informações a partir dessa DRE, dessa demonstração de resultado.
é um dos avanços, né? Como o professor Aládio falou, é um processo que ele está em implantação, e uma das expectativas é que a gente consiga também colocar dentro do rol informações básicas, né? Acesso, como construir esses relatórios básicos para nós, que seriam para nós básicos, mas que para o empreendedor às vezes é bastante difícil, né? Então tem uma expectativa, né, professora Aládio? Exatamente. Me permita fazer uma observação com isso também. Quando se fala em contábil e fiscal, é um desafio para nós, né? Contábil e fiscal significa aspectos legais e tributários, né? Esse é um dos enfoques, é um grande desafio que nós sempre temos na área contábil, resolver, aí o pessoal dos escritórios, né, os aspectos legais e tributários. Mas uma demanda, especialmente para pequenos empreendedores, que não tem uma estrutura administrativa ainda, é esse apoio no cálculo, como você comentou, né, Nilmar? O cálculo básico, um ponto de equilíbrio, a composição de custos, né, apuração de resultados, controles internos, o básico de uma gestão. Então, mas a tendência disso, Nilmar, é responder à demanda, né? É responder às demandas. Então, uma vez que apareça esse tipo de situação, vai estimular as equipes a acompanharem e dar sua contribuição. Pode não parecer, mas uma das maiores dificuldades que nós na universidade temos é encontrar, mesmo que sejam pequenos empreendedores, que abram, de fato, as informações para que um aluno possa fazer um estágio, por exemplo, possa fazer um estudo real de uma situação. Isso é muito difícil. E esse é o laboratório. Esse é o nosso laboratório. Então, ter acesso a isso, eu tenho certeza que seria um passo importante para a formação do aluno. Estimular, e aí traria a contribuição, porque está sempre acompanhado ou por um professor, né, ou o nosso aluno, como eu mencionei antes, ele está sempre, ele é um aluno que trabalha durante o dia, está ligado a uma organização e muitas vezes está ligado aos escritórios. Ele é funcionário lá do Rodrigo, é funcionário do Renato, é funcionário da Eda, né? E assim vai. E os escritórios também têm o seu suporte, né? Quer dizer, a equipe que orienta. Então, é um ganha-ganha, com certeza. Eu coloco isso, né, Johnny? O projeto, a ideia é um ganha-ganha. Nós, a universidade, quer que o aluno tenha uma boa formação, tem muito a ganhar, né? A sociedade tem a ganhar com o serviço. Os futuros empregadores, os presentes, os futuros, né, Rodrigo? Vão receber um aluno que já tem um traquejo maior, que tem uma vivência com aquelas situações específicas que é muito comum o aluno, o que não teve contato, dizer assim, mas lá na universidade é uma coisa, aqui tem que fazer, aqui na prática é tudo diferente. Eu não aprendi isso, né, Rodrigo? Sim, acaba tendo esse lap aí, esse gap de realmente vivência prática para a formação acadêmica. Em nenhum momento a gente precisa achar que a informação acadêmica não é importante. Na verdade, é fantástico. Sem isso, a gente consegue ver a diferença das pessoas que se destacam na academia para as pessoas que se destacam aqui na vida real, como o pessoal costuma brincar, né, na vida real. Mas essas pessoas que têm esse destaque na vida acadêmica, que buscam, que vão, que são pessoas ativas, que estão lá realmente sendo um acadêmico diferenciado, aqui no meio empresarial ele também vai ser uma pessoa diferenciada, que vai ter muito sucesso, vai ser um empreendedor de sucesso, vai ser alguém que vai trazer uma bagagem grande. E ter esse craquejo, esse jogo de cintura de atender um cliente, atender as pessoas, vai fazer uma diferença muito grande. Às vezes a gente tem a pseudo-informação de que
contador é alguém tímido, que não tem a facilidade de conversar com as pessoas. É lógico que tem, como em qualquer profissão, pessoas que são tímidas, mas esse atendimento ao público é fantástico. E isso faz uma diferença muito grande lá fora. É muito bom mesmo. É fantástico. Beleza, pessoal. Já são 8h59 aí. Alguém quiser uma última perguntinha aí, está aberta a oportunidade aí, certo? Então, vamos ver aqui se tem alguém. Bom, como não tem as perguntas aí, então, pessoal, a Ládio, Johnny, Rodrigo, uma última mensagem aí. Vocês querem deixar para o pessoal que, como acessar, ou deixar uma mensagem para os empreendedores aí que quiserem buscar o serviço de vocês aí, o que vocês têm que colocar rapidamente aí? Falar, se quiser começar depois. Eu só vou dar um destaque aqui novamente. Eu quero agradecer, Nilmar, pela oportunidade. Prazer ver o Rodrigo, o Renato, está aqui, né? A professora Aida, a professora Loreni estão aqui também, o Wilson, o João Pedro, o Ademar, o Leonardo. Obrigado pela oportunidade. Olha, só repetindo aqui, eu acho que o acesso mais fácil procure a sala do NAF na universidade, mas esse horário, por enquanto, ele é das 17 às 19 horas, sala do NAF na UniOeste, próximo ao Tribunal do Júri, ou pelo WhatsApp 3284-5072. 3284-5072. Pode manifestar a sua questão pelo WhatsApp mesmo, a gente procura formular uma resposta, ou agenda um horário para a gente, para atendimento lá. E o recado que eu deixo assim, repetindo e reforçando o que eu falei. O NAF ele vai se estruturando na medida que houver demandas. Então, traga para cá, vai ser um desafio, o atendimento e o encaminhamento. Com certeza é um ganha-ganha. Obrigado. Também vou agradecer a oportunidade, Nilmar, e nos colocar à disposição. Entre em contato, busque, venha até nós ou mostre onde nós podemos nos encontrar. Tá bom? Então, agradecer, obrigada pela oportunidade. Então, Nilmar, obrigado a todos. Gostaria de parabenizar mais uma vez a iniciativa do professor Aládio, da Johnny, do André, que estão à frente do projeto e estão trazendo algo diferenciado para a nossa cidade. A gente tem o NAF aqui, é importante, é a parte prática, né, que a gente vê todos os cursos de direito acontecendo com uma frequência muito grande, a gente caminhar para isso no curso de contábeis é fantástico. O que eu enxergo é assim, que o NAF não vai fazer a contabilidade, abrir uma empresa para o empreendedor, e não é esse o caminho, mas essa situação de auxiliar em montar um plano de negócios, auxiliar a montar a viabilidade, entender o que precisa ser estruturado numa empresa, vai dar uma bagagem fantástica aí para o empreendedor que está iniciando a sua vida. Então, usa o NAF. Às vezes a gente tem a falsa visão de que vou ter um serviço de graça lá, eu quero que abra a minha empresa e faça contabilidade. Isso aí é o que menos, na verdade, a escrituração ela vai acontecer de forma natural. Agora, ajudar a viabilizar um negócio, ajudar a montar um plano de negócios, ajudar a entender a viabilidade, fontes de recurso, entender e aprender a analisar as informações vai fazer tanta diferença na vida do empreendedor. E esse eu acho que é o caminho mais adequado, né, de entender uma tributação, como eu formo o meu preço de venda. E aí qualquer um dos acadêmicos, essa equipe aí, que é uma equipe fantástica que está à frente desse projeto, vai ter condições de fazer muita diferença na vida do empreendedor. Então, vamos aproveitar, vamos usar bem o nosso núcleo aí de apoio e fazer a diferença na vida desses empreendedores. Obrigado, Nilmar, obrigado mais uma vez à UniOeste por essa iniciativa e deixar a gente fazer parte dela também.
Maravilha, então. Pessoal, agradecemos aí a participação de vocês hoje. E, assim, parabenizo aí pela realização do projeto e por disponibilizar esse serviço aí aos empreendedores aí. Então, até a próxima semana, então. Tchau a todos aí.